Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje, com minha apresentação, Amanda de Oliveira, e também de Evanira Aguiar. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer mais informações e esclarecimento sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde e trânsito. Olá, tudo bem? O nosso papo de hoje é sobre direito penal e vamos estar tratando aqui sobre a colaboração premiada. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Bertoni. Muito obrigado pela presença aqui no programa, doutor. Olá, Amanda, Evanir, eu que agradeço, é uma honra participar desse programa. Obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. E você de casa que nos assiste já sabe, né? O nosso programa ele é interativo e tu pode participar enviando a tua pergunta ou comentário. Vamos fazer um intervalinho, em meio minutinho estamos de volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e também quero aproveitar e te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido pelos principais canais digitais e agora através do YouTube e do Facebook tu pode assistir e também compartilhar. Dr. Felipe Bertoni, conte para nós o que é a colaboração premiada. Então, Evanir, a colaboração premiada é uma técnica, um meio de obtenção de prova que tem sido muito utilizado no processo penal nos últimos anos, porque possibilita que alguém que esteja sendo investigado, acusado ou processado participe ativamente dessa investigação ou desse processo para fornecer elementos probatórios sobre uma organização criminosa. Então, nada mais é, rigorosamente, do que um acordo, um ajuste entre acusador e acusado para possibilitar uma produção probatória e a identificação de infrações penais que, sem a participação desse sujeito, desse colaborador, poderiam ficar sem resposta, digamos assim. E, doutor Felipe, como funciona o procedimento de colaboração, então? Certo. O procedimento de colaboração, Amanda, é um procedimento bastante complexo, intrincado, porque envolve várias fases. Começa normalmente na investigação com as tratativas. Então, o sujeito tem informações, o sujeito descobriu que está sendo investigado ou que está sendo processado e ele tem informações relevantes. Informações que podem conduzir à identificação de membros de uma organização criminosa ou a obtenção de proveitos de valores ilícitos, e a partir disso ele estabelece tratativas com a autoridade celebrante, que é a polícia ou o Ministério Público. Ele conversa, se aproxima dessa instituição e senta à mesa para dar as cartas que ele tem. Diz, eu tenho informações que podem ser relevantes para vocês. Vocês querem que eu colabore com vocês? Em troca disso, ele recebe um prêmio, colaboração premiada. Então, as tratativas surgem lá na investigação, normalmente, passam por toda uma negociação entre polícia, Ministério Público ou colaborador e depois são submetidas ao Poder Judiciário, um juiz ou um tribunal, que vai analisar e, se estiver tudo regularmente adequado, em conformidade com a legislação, ele homologa o acordo de colaboração premiada. E, a partir daí, segue o processo com as demais produções probatórias. A gente ouve muito falar em colaboração premiada nos casos, né, de política e dos grandes crimes. E creio que não seja de conhecimento da maioria da população deste benefício. Exatamente, Amanda.
a colaboração premiada teve um grande boom nos últimos anos de relevância e se tornou protagonista do Poder Judiciário, dos noticiários, justamente por estar relacionado a esses crimes, a essas investigações de grande repercussão. Por que isso acontece? Porque normalmente são investigações que não se consegue descobrir de outra forma. Se a gente retroceder na nossa história, o que houve em termos de investigação, de pessoas presas, pessoas importantes, isso não acontecia. E não acontecia por quê? Porque não se conseguia acessar informações. Então, justamente, a colaboração premiada hoje se tornou uma técnica de investigação, um meio de obtenção de prova muito importante por conta dessa tua perspectiva, Amanda, de que está relacionado a crimes políticos, a crimes empresariais, a crimes financeiros, mas não é um instituto restrito a esse tipo de atuação. O único requisito é que seja um fato de uma organização criminosa. E é possível usar a colaboração premiada em todos os casos, doutor? Não é possível usar em todos os casos, Ivanir. É necessário que se esteja investigando uma organização criminosa. Existem alguns dispositivos legais que falam sobre a delação premiada e que diminuem a pena do sujeito. Mas a colaboração premiada, como nós a conhecemos, contrato entre acusador e acusado, diminuição de pena, debate, e todas essas dinâmicas mais complexas estão relacionados aos crimes econômicos, normalmente, porque há uma previsão específica da colaboração premiada na Lei das Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850. Então, essencialmente, ela tem mais atuação, tem mais utilização nas infrações envolvendo organizações criminosas. Eu quero te pedir para nos trazer quais são os benefícios que o sujeito pode ter e, inclusive, também trazer algum exemplo para deixar mais claro aqui. Claro, o sujeito pode ter vários benefícios. Hoje, o sujeito que é implicado numa investigação, ele tem como estratégia na sua defesa celebrar a colaboração premiada. E o que acontece com esse cara? O que acontece com esse sujeito? Por que ele pode receber? Por que é interessante para ele utilizar? Hoje a lei prevê que ele pode ser beneficiado com uma redução de até 2/3 de pena, ou com um perdão judicial, ou que a pena seja substituída por restritivas de direito e não prisão. Então, existem situações, processos, especialmente na Operação Lava Jato, Operação Mensalão, onde isso começou, em que réus que não colaboraram eram apenados ali com 100 anos de pena, somando tudo. E os réus colaboradores não chegavam nem mesmo a serem encarcerados. Então, é uma estratégia que pode se revelar interessante. E por que isso acontece? Porque um dos pressupostos também para a utilização desse instituto é o interesse público. Então, é uma via de mão dupla. O colaborador se beneficia, colabora e recebe um prêmio, mas o Estado, a punição de fatos também acaba acontecendo por conta disso. Se há interesse público de punir infrações graves e esse sujeito tem informações que pode conduzir a essa punição, acaba se formando esse acordo, esse contrato. E a palavra do delator é suficiente para condenar o delatado? Evanir, não. A palavra do delator não é suficiente para condenar o delatado ou os delatados. A palavra do delator, a colaboração premiada, é um meio de obtenção de prova. Então, ele chega para a autoridade policial, para o Ministério Público e diz: eu tenho informações relevantes e eu vou mostrar e provar para vocês essas informações relevantes. Se ele não consegue comprovar todas essas informações, se ele não consegue comprovar os fatos que originaram a colaboração premiada, isso se torna insuficiente para justificar uma condenação criminal. Por quê? Porque, evidentemente, esse sujeito tem interesse. Esse sujeito, às vezes, foi submetido a uma pressão para celebrar o acordo de colaboração premiada. Se alguém me bota contra a parede, se alguém me coloca numa situação de tensão, a tendência é que eu tente me livrar dela, seja lá como for. Então, as declarações do colaborador são tendenciosas, naturalmente tendenciosas. E nós precisamos, aí, para que elas adquiram repercussão e força de prova, o que se chama de corroboração. Então, ele vai ter que provar. Aquilo que ele está dizendo, ele vai ter que comprovar. Não é simplesmente estou colaborando e a prova, cadê? Exatamente. Não, a Amanda fez isso, o Evanir fez aquilo e fica por essa. Não, tem que mostrar o que a Amanda fez, como é que está provado, o que o Evanir fez, onde é que está a prova, para que isso tenha repercussão jurídica. Tu falaste que tudo começa lá atrás, quando todos se reúnem numa sala.
Quem são essas pessoas, quem são esses profissionais que estão nessa sala para poder dar continuidade no processo, então? Perfeito. Normalmente, Amanda, a colaboração começa lá na investigação, mas só um parênteses, ela não necessariamente acontece na investigação. Pode acontecer, inclusive, a colaboração tardia. O cara foi condenado, não tem mais alternativa naquele processo, digamos assim, e ele resolve colaborar. Isso é possível, mas não é comum. Quem são as pessoas que participam da colaboração? O colaborador, que é o investigado ou acusado. Esse colaborador ele pode tratar sobre a colaboração, estabelecer tratativas ou com um delegado de polícia, autoridade policial, ou com um representante do Ministério Público, promotor de justiça, procurador da República. Então, normalmente essa é a dinâmica em que se fazem os ajustes desse negócio jurídico e depois o juiz aparece. O juiz ele não participa das tratativas, então o juiz não vai dar nenhum pitaco sobre o que delegado ou promotor, procurador e investigado negociaram. Ele apenas vai analisar a regularidade e ver se o procedimento foi feito de acordo com a legislação, se está tudo certo. Tu falaste agora sobre a questão da delação tardia. Ela tem um tempo máximo, limite, para que ela possa ser pedida? Não existe um tempo máximo, Amanda. O sujeito mesmo depois de condenado tentou se defender no processo, não deu certo e foi condenado e ele quer tentar de alguma forma amenizar a sua situação. E essa estratégia é interessante também para o órgão acusador, porque pode descobrir fatos que desconhecia, por exemplo. Isso pode ser feito, não tem um marco temporal limítrofe para que se estabeleça. Por que ultimamente tem se ouvido falar e utilizado, a gente tem acompanhado pela imprensa, muitos casos de delação premiada? Por que nos últimos anos isso tem acontecido? Tem acontecido, Evanir, é um fenômeno político-criminal. A gente sempre puniu as mesmas pessoas e os mesmos crimes. Historicamente, a gente prendia crimes que são de mais fácil investigação. E uma grande parcela da criminalidade ficava impune. Se eu perguntar para vocês, existe corrupção? Existe lavagem de dinheiro? É claro que existe. E se eu perguntar para vocês, esses crimes são punidos? Não tanto quanto outros. Não tanto quanto tráfico, como furto, como crimes patrimoniais. Então havia um gap muito grande de punição. Nós puníamos o que era mais fácil. E a colaboração premiada estruturada na legislação surgiu em 2013, junto com uma vontade político-criminal de alcançar fatos que antes eram inalcançáveis. Crimes vinculados a empresários, crimes vinculados a políticos. Então foi um instrumento, tem um elemento temporal aqui, que foi o surgimento em 2013, junto com um surgimento político-criminal de de intenção de se combater crimes que antes eram inacessíveis. Agora a pergunta que não quer calar, doutor Felipe. E se o colaborador mentir? Se o colaborador mentir, mano, essa é uma pergunta interessante. Primeiro, existe a possibilidade do colaborador mentir por aquele aspecto que a gente já conversou, que ele vai estar submetido a uma situação de tensão. Se ele mentir e não conseguir comprovar aquilo que ele diz saber, aqueles fatos criminosos que ele diz ter conhecimento, esses elementos que ele gerou, que ele produziu, obviamente não podem ensejar a condenação dos sujeitos delatados. Por quê? Porque uma mentira não pode ensejar a condenação de ninguém. Para que alguém seja condenado, é necessário que haja provas e segurança em relação a essas provas. E em relação ao colaborador, pode acontecer a revogação do acordo. Então, lá no início, ele celebra um acordo. É como se eu fosse comprar um carro. Ivanir, me vende teu carro? Vendo. Te pago tanto, tu me dá a chave. Certo? Certo. Se eu não te pago, o que acontece? A gente rescinde esse contrato. A colaboração também é um negócio jurídico. Então, o cara diz, o investigado diz, delegado, vou te dar essas informações aqui. E ele presta informações falsas, aquele acordo não foi cumprido por parte do colaborador e pode ser rescindido. E no caso de rescisão do contrato, não da... É um contrato. Do acordo. É um contrato, um acordo, né? Esse colaborador que mentiu, ele vai ter uma pena a mais por ter mentido? A legislação não prevê uma possibilidade de um apenamento mais grave por isso. O que acontece é que ele não recebe os prêmios, os benefícios. Então ele será processado. Prêmios, doutor? Prêmios, Evanir, a colaboração premiada é a premiação de um sujeito criminoso em troca da colaboração dele
para a investigação, para o Aí, de repente, o cidadão não ganhou nada na vida, vai ganhar um prêmio por colaborar com o crime que ele também estava envolvido. Mas, doutor, e se neste processo ele não está mentindo, mas não tem provas, como ficam as conclusões? Ótima pergunta, Evanir. No processo, mesmo que haja colaboração premiada, isso não é sinônimo de condenação, nem mesmo para o sujeito que colabora. A colaboração tem como pressuposto a confissão. Então, se eu vou colaborar, eu reconheço que estou implicado nas infrações penais, eu reconheço que eu faço parte daquela estrutura de organização criminosa. Mas, ainda assim, eu sou réu no processo, eu tenho o direito de me defender e é necessário que provas sejam produzidas pela acusação para ensejar uma condenação. Então, às vezes a gente tem essa tendência de pensar, né, não teve colaboração, vai ter condenação. Claro que fica mais fácil, porque tem alguém ali dizendo, fiz e os outros fizeram também. Mas não é automático. Então, se o Ministério Público, a acusação, não produzir provas suficientes acerca da existência daquele fato criminoso, ou se por acaso existe alguma nulidade, alguma questão de suspeição com o magistrado, nós vimos acontecer alguns processos que houve o reconhecimento de nulidades também. Por mais que haja colaboração, se teve um erro de procedimento, um erro de forma, pode não acontecer a devida punição das pessoas que estão investigadas. Gente, chegamos no final do nosso primeiro bloco. Hoje estamos com o Dr. Felipe Bertoni, estamos falando sobre direito penal. E a seguir, então, já voltamos com mais sobre este tema. Fique aí. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar desconto. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Iniciando o nosso segundo bloco, também quero aproveitar e te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido no YouTube. E lá nós temos o nosso próprio canal também, que é Papo Certo. Doutor Felipe, dando continuidade no nosso Papo Certo de hoje, né? Em processos envolvendo, então, delação, quais são os principais cuidados que devem ser observados? É muito importante, Evanir, nesses processos que envolvem colaboração premiada, que haja uma estrita observância da legislação. Em todo e qualquer processo, na verdade, a legislação precisa ser observada. Mas nesses mais, porque normalmente são processos que têm um acompanhamento midiático, são processos em que tem uma pressão popular, são processos em que tem que acontecer tudo certinho, para que não haja possibilidade de se reconhecer alguma irregularidade. Então, é muito importante que desde a fase investigativa, desde as tratativas, haja efetiva participação e preocupação daqueles envolvidos em estabelecer um negócio de boa-fé. De nada adianta a gente ter a celebração de um acordo de colaboração premiada sem que uma das partes tenha efetivo interesse em participar. E isso é uma mudança que aconteceu no processo penal. Normalmente, no processo penal, a gente tinha aquela ideia de combatividade. Ministério Público de um lado, investigado de outro, acusado de outro, embate de ideias. Então, é uma mudança de perspectiva que vem acontecendo, que precisa ser pautada por um princípio que a gente chama de boa-fé. É interessante falar em boa-fé em processo penal, em direito penal. É contraditório, né? Pode parecer um pouco contraditório, porque o réu tem, pela Constituição, o direito de não falar a verdade, o direito de ficar em silêncio, ele pode utilizar isso como estratégia, mas enquanto a partir do momento em que há uma colaboração premiada, aí surge uma relação obrigacional. E essa relação obrigacional necessariamente tem que ser regida pela boa-fé das duas partes, tanto do sujeito investigado
quanto do sujeito que está investigando. Então não adianta o delegado de polícia esconder uma prova para celebrar um acordo de colaboração premiada e não adianta o colaborador inventar um fato para celebrar o acordo de colaboração premiada, porque lá no final existe uma chance grande de toda essa estrutura ruir, porque existe um acordo que foi celebrado em premissas que não são sólidas, em esteios que não são adequados. Então acho que esse talvez seja o principal desafio, o principal cuidado, Amanda, Evani e telespectadores, é de se formar um acordo, de se trabalhar num processo com base na boa-fé, que é algo que vem adquirindo ali maturidade agora no processo penal. Aquela ideia de, eu vou tirar vantagem do outro, tanto pela autoridade celebrante, delegado, Ministério Público, quanto pelo investigado ou acusado, é prejudicial. Para esse instituto, é prejudicial. Precisa ter um encontro de interesses verdadeiro. E, doutor Felipe, é corriqueiro o colaborador se arrepender da delação? Às vezes acontece, Amanda, não é muito corriqueiro, mas às vezes acontece. Existe uma série de circunstâncias que podem fazer com que aquele contexto que levou o sujeito a colaborar se modifique no decorrer do processo. Então vamos imaginar que eu estou numa posição extremamente desfavorável. Comecei a ser investigado, uma enxurrada de elementos de informação que depõem contra mim, eu não vejo outra saída senão colaborar. Mas daqui a pouco o processo anda, eu vejo que aqueles elementos de informação não foram provados, que não tem assim tantas provas. Daqui a pouco eu olho para o lado e vejo que os réus talvez não sejam responsabilizados e eu estou confessando e implicando eles, porque a colaboração, a partir do momento que o sujeito aceita participar de um acordo de colaboração premiada, isso não vem sozinho, isso gera a ele uma série de deveres. Então ele tem que, todas as vezes que for chamado para depor, comparecer em juízo. Então existem... E sem o direito de ficar em silêncio. E ele abre mão do direito de ficar em silêncio, ele abdica do direito de ficar em silêncio, ele explica os fatos e normalmente confessa e explica os fatos implicando os outros naquela estrutura. E existem alguns procedimentos, alguns processos que geram 200 inquéritos, 200 processos. Se esse sujeito celebra uma colaboração premiada vinculada a esses 200 processos, ele vai ter que comparecer para manter aquele contrato nesses 200 processos. Além disso, surge pressão de membros do grupo, da estrutura que ele participava, ele sofre um estrangulamento financeiro que é natural e que deve ser feito mesmo nesse tipo de investigação. Então, ela é uma decisão que se toma que vem carregada de uma série de consequências que são graves e que, às vezes, podem conduzir ao arrependimento. Eu ia perguntar exatamente isso. O que acontece se... qual a consequência desse arrependimento? O arrependimento depende, Evanir, de como que ele for formalizado. Por exemplo, se o cara fez o acordo de colaboração premiada, assinou o termo, o processo está andando, ele é chamado na frente do juiz para explicar e para corroborar aquelas informações e ele resolve não fazer nada. Cara, não vou. Não vou, ou vai lá e mente, ou vai lá e fica em silêncio. Aí, isso pode gerar a rescisão do acordo. Gerando a rescisão do acordo, tudo que havia sido pactuado entre ele e o Ministério Público ou a autoridade policial perde efeito. E aí existe discussão sobre se aqueles elementos que ele já produziu podem ainda ser utilizados. Exatamente, porque pode ter produzido provas. Bastante coisa normalmente. Imaginemos que ele tenha prestado 50 depoimentos, tenha juntado anexos temáticos. Anexos temáticos são, digamos que eu colabore sobre 3 fatos criminosos. Cada fato criminoso gera um anexo temático. E aí esse anexo eu entrego provas específicas sobre isso. Digamos que eu tenha feito tudo isso e no meio do caminho mudei de ideia. Se essa for, a lei ela não é clara sobre isso, mas a interpretação majoritária é no sentido de que, havendo esse tipo de revogação de contrato, não se pode utilizar, nesse caso se poderia utilizar esses elementos. Por quê? Porque por escolha dele, ele não cumpriu o contrato dele, não foi culpa do Ministério Público, não foi culpa da autoridade policial, foi uma escolha que ele fez de não participar mais desse contrato. Porque tem uma linha do tempo aí, não é mesmo? Entre a delação, né, o acordo premiado, a demonstração das provas
e o arrependimento. Então, tudo que aconteceu naquele período anterior ao arrependimento, a princípio, estaria válido. Exatamente. Se foi por culpa do colaborador que houve a revogação, em tese se pode utilizar os elementos também. Existe uma outra forma de revogação, que a gente chama de omissão dolosa, é quando eu me comprometo a falar tudo que eu sei e eu deliberadamente não falo tudo que eu sei. Eu falo algumas coisas, mas não falo tudo. Aí pode acontecer, nesse caso ele não quer revogar, ele não quer se desfazer do acordo, ele só não quer falar tudo. O que pode acontecer? Existem duas opções, ou se revoga o contrato, ou se faz o que a gente chama de repactuação. Diz, cara, tu tinha que ter falado tudo, tu não disse. O teu prêmio seria esse, seria a redução de 2/3 da pena. Como houve informações parciais. Informações parciais, a gente vai repactuar aqui para uma redução de 1/3. Pode ser? Não, pode ser. Então existe bastante margem para negociação com esse instituto, porque ele ainda está em amadurecimento, ele já está bem mais maduro do que antigamente, mas ele ainda tem margem para se desenvolver mais. Sim. E, doutor, o mesmo colaborador que desistiu de uma colaboração, ele pode realizar outra em outros processos ou até mesmo dentro do próprio processo? Interessante, a legislação não veda que isso aconteça. Então, o cara que celebra uma colaboração e desiste ou mente ou por qualquer motivo dá causa à revogação, pode sim celebrar um novo acordo. Não há impeditivo legal para isso. É claro que as autoridades celebrantes, a polícia e o Ministério Público, deverão ter um cuidado muito maior com esse colaborador do que com outros, porque ele já revelou um traço, digamos assim, de comportamento que fez com que ele não honrasse o seu compromisso. Então, de novo, se o Ivanir me vende o carro dele aqui e não me entrega e eu pago, eu vou pensar 2 vezes se eu vou comprar outro carro dele, se eu vou comprar de novo o carro dele. Mas ele ainda pode, a gente ainda pode fazer esse pacto, mas é importante que as autoridades fiquem bastante cautelosas com isso. Mas já houve, Amanda, casos de colaborador que não cumpriu a primeira e fez a segunda colaboração premiada. E quais as principais vantagens da colaboração premiada? Não deu tempo. Gente, chegamos ao final do programa. Nossa, passou muito rápido mesmo. As perguntas que foram enviadas, então, serão lidas logo após o programa. E aí o Dr. Felipe vai estar trazendo para vocês os esclarecimentos. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Amanda, Evanir, eu que agradeço. Um prazer participar com vocês. Cumprimento os telespectadores também. Agradeço a quem nos assistiu até aqui. Lembro que lá no YouTube também pode ser revisto todos os nossos programas na íntegra ou amanhã às 7h30 da manhã. E às 20h30 dessa terça-feira teremos mais um programa inédito para vocês. Estaremos aqui. Até lá.